Bom, você está na Unesp FM, vamos agora saber mais sobre os Jogos Indígenas, com a locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Desde o dia 23 de outubro, acontece na cidade de Palmas, no Tocantins, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Eles terminam amanhã, dia 1º de novembro. É a primeira edição deste evento esportivo que reúne etnias brasileiras e internacionais. A organização ficou sob responsabilidade do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, em parceria com o governo federal. Os Jogos Mundiais são baseados nos Jogos Brasileiros Indígenas, que já tiveram 12 edições no país desde 1996. Além do Brasil, 23 países são participantes da competição. Ao todo, são 1.800 atletas, mas a maioria é de etnias brasileiras. Conversamos com o diretor executivo do evento, Luiz Lobo, que nos falou sobre como surgiu essa iniciativa para a elaboração dos Jogos. É um apoio do governo federal, através do Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Palmas e o governo do Tocantins, né? E o Comitê Intertribal, que são os idealizadores originais dos Jogos. Eles realizaram 12 edições nacionais e para essa edição mundial, sabendo-se da importância e do aporte que seria necessário, né, para receber estrangeiros, a organização, a questão toda de atendimento ao público, segurança, saúde, o governo começou a apoiar de uma forma mais significativa, né? Então, teve um convênio com a cidade de Palmas e o orçamento que foi dimensionado também para a realização dos Jogos. Os Jogos se diferenciam de uma competição esportiva tradicional. No momento da seleção das etnias participantes, o Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena utiliza alguns critérios, como a conservação dos costumes de cada etnia, as crenças e os esportes tradicionais. No caso das 23 etnias brasileiras participantes dos Jogos Mundiais, também foi pré-requisito a participação em alguma edição dos Jogos Nacionais, que acontecem desde 1996. Luiz Lobo fala sobre a seleção através do bioma. Fizeram uma divisão por biomas e não por estados, né, como a gente pensa. Então, os diversos biomas brasileiros estão aqui representados por etnias que vêm do norte, do centro-oeste, até do sul do país. Participantes que já participaram, né, pessoas que já participaram de jogos anteriores ou que têm experiência no esporte, acho que foi uma dos pré-requisitos deles. E quanto aos internacionais, aí já foi feito um convite para todos os países por meio do Itamaraty. Essa parte a gente coordenou, ajudou a coordenar bastante, para que enviassem os seus delegados a um número máximo de 50. Outro diferencial dos Jogos são os debates proporcionados pelos fóruns. Segundo a professora da Unicamp, Maria Beatriz, eles são realizados diariamente. Cada dia é um tema diferente com assuntos relevantes para os povos indígenas. Luiz Lobo, diretor executivo do evento, explica que os Jogos vão além do aspecto esportivo. Ele realmente não é apenas desportivo, ele tem essa característica maior, né? Mas ele também é cultural, é artístico, né? Tem apresentações culturais, apresentações artísticas, música, dança, manifestações, agora não somente dos nacionais, mas também dos internacionais. E eles têm os fóruns, reuniões e discussões que acontecem diariamente na Oca da Sabedoria, que é um espaço montado para este fim, ou em outros espaços dos Jogos, discutindo o futuro do planeta, sustentabilidade, água, demarcação de terras e todos os outros tópicos que são inerentes, digamos assim, aos povos indígenas. De acordo com o site oficial dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, serão 17 modalidades disputadas. Elas são divididas em 3 categorias: jogos de integração, jogos ocidentais e jogos de demonstração. Nos jogos de integração estão presentes esportes tradicionais praticados pela maioria dos povos indígenas brasileiros, como arco e flecha, canoagem, cabo de força, corrida com tora e natação. Já nos jogos ocidentais é disputado apenas o futebol, nas categorias masculina e feminina.
Na categoria de jogos de demonstração está presente o caráter de exibição, e são particulares de cada povo. Falamos com a professora da Unicamp, Maria Beatriz da Rocha Ferreira, que comentou da diferença existente na forma de competição dos jogos indígenas e das competições esportivas tradicionais baseadas no esportes de demonstração. Tem outras provas que são provas mais em nível de demonstração, né, para um pouco de como representa a cultura. Que eles chamam da mesma corrida de histórias, né, que são só 2 ou 3 etnias que fazem. Mas não tem esse viés como a forma de nós pensarmos nas Olimpíadas, desse nível altíssimo de rendimento. Então, porque a ideia toda é da celebração, eles querem fazer um pouco a ideia da celebração do que da competição. Isso é uma diferença fundamental aí, né? Os Jogos Mundiais também possuem importância na reafirmação da identidade cultural de um indivíduo com seu povo e suas tradições. A equipe do Observatório conversou com o professor de Antropologia da Unesp de Bauru, Cláudio Bertoli Filho. Bertoli fala sobre o aspecto da identidade. Desde o século XIX, aqueles são chamados indígenas ou primitivos foram colocados de lado como se estivessem fora da civilização, como se fossem apenas personagens em relação aos quais os europeus tomariam decisões, porque eles seriam incapazes, inclusive intelectualmente, de decidir qualquer coisa. O século XX levou ou garantiu a extinção da maior parte desses grupos, devido ao próprio processo de expansão do capitalismo, dos Estados nacionais e assim pela frente. Hoje, século XXI, nós observamos o quê? Esses grupos sendo minimamente respeitados e buscando, na escala mundial, serem conhecidos e muito mais respeitados. Então, os jogos não só afirmam identidades grupais, mas também firmam a identidade do que é chamado de comunidades primitivas, isoladas, como núcleos culturais de importância. Os Jogos Mundiais terão um papel importante na forma como passaremos a compreender e enxergar os nativos e suas culturas. É o que afirma Bertoli. Nós temos que pensar o seguinte: Jogos Indígenas Internacionais. Vocês já repararam que na nossa cultura indígena é exclusivamente sinônimo dos índios brasileiros? A gente nunca pensa, mesmo conversando com o público universitário, o quanto que indígena ele existe em praticamente todos os quadrantes do planeta. Então são as populações autóctones que se constituíram enquanto sociedades naquele local. Então nós temos os indígenas na Sibéria, nós temos o indígena na Patagônia, nós temos o indígena no Sudeste Asiático, nas ilhas do Pacífico, e temos também no contexto brasileiro. Então, os jogos também para que nós, os não indígenas, ou que reclamamos esse papel, conheçamos a pluralidade e a complexidade das culturas e das sociedades indígenas. A cerimônia de abertura dos Jogos foi transmitida para 68 países. Porém, mesmo sendo um evento inédito e com proporções mundiais, a repercussão na mídia não está tendo o mesmo impacto que outros eventos esportivos dessa grandiosidade. É o que fala o diretor executivo dos Jogos Indígenas, Luiz Lobo. A gente tem um sistema interno de CATV que é jogado para todas as outras emissoras, e tem imprensa do mundo inteiro que está fazendo o seu ao vivo, via live link e tudo mais, mas ele não está sendo realmente diariamente, né, não está sendo transmitido, como você disse, em outros jogos. Pelo menos ainda não, né? Mas como esses jogos vão para outro canto, o brasileiro, inclusive, eu acho que valoriza menos esses jogos do que o próprio estrangeiro. A gente nota até pelo conhecimento dos jogos e os pedidos de credenciamento. A expectativa para que ocorram próximas edições dos Jogos Mundiais Indígenas é grande. O diretor dos Jogos Mundiais Indígenas, Luiz Lobo, afirma que existem países interessados em sediar os próximos eventos. Já está havendo discussões sobre uma periodicidade em que os jogos possam ter. Não se sabe ainda com qual frequência, né? Imagina-se a cada 2, 3 anos. Em algumas das reuniões que eles estão fazendo aqui, já estão discutindo isso, até para se determinar qual será o próximo país sede. A gente sabe que tem Nova Zelândia interessado, Canadá interessado, então
são os primeiros jogos, não do Brasil, são os primeiros jogos realmente mundiais, né? Luiz Lobo ainda afirma que o legado que os jogos deixarão serão um marco para o país e para a humanidade. Ele deixa um legado para a humanidade, né? Primeiro, são os primeiros jogos mundiais. Daqui 50, 100 anos a gente vai estar falando a respeito e relembrando que o Brasil foi o primeiro anfitrião, né, desse marco histórico. Essas reuniões, essas discussões deixarão um legado, um documento, uma forma diferente de se pensar que vai incluir esses pensamentos de indígenas do mundo inteiro. Muito bem, após a locução do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos antes da gente começar o debate, aqui nessa segunda parte do Observatório do Esporte, agradecendo ao antropólogo e professor da Universidade Estadual Paulista, Cláudio Bertoli Filho, a professora da Universidade Estadual de Campinas, a Maria Beatriz da Rocha Ferreira, e ao diretor executivo dos Jogos Mundiais Indígenas, o Luiz Lobo. Todos colaboraram aí com o material desta semana. E conosco agora na mesa, para falar um pouquinho mais a respeito do assunto, o Leonardo Guerino e também o Tiago Pavini. Tiago, até pegando um gancho no que diz o Luiz Lobo, realmente a mídia não tem destacado praticamente estes Jogos Mundiais Indígenas, o que é uma pena, né? Com exceção dos canais Sport TV, né? Que transmitiram pelo menos a abertura, mas fora isso não tivemos nenhum grande destaque. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Pois é, essa questão da mídia é algo que a professora Maria Beatriz, ela comentou com a gente, até reforçar e pedir desculpa aqui, que nós entrevistamos a Maria Beatriz, ela estava em Palmas acompanhando os jogos, né? Mas infelizmente a qualidade da sonora não ficou muito boa, né? Nós tentamos de tudo para recuperar algumas partes, foi uma conversa bem valiosa para a matéria, mas infelizmente o áudio não ficou muito legal. O que ela falou a respeito da mídia é que tá sim faltando um pouco de cobertura a respeito desses jogos e um pouco de compreensão na hora de passar para quem tá escutando, telespectador, como que está sendo o funcionamento desses jogos, né? A gente até achou alguns lugares que também estão repercutindo esse evento, como a Rádio EBC. Eles estão fazendo um programa que chama o Programa Mosaico, eles estão falando a respeito desse evento, estão transmitindo ao vivo de Palmas, mas realmente tem uma carência a respeito da mídia. A Rádio EBC, que é a rádio pública do governo federal. Exatamente. E o que é bacana reforçar também a respeito que os Jogos Indígenas, eles existem no Brasil desde 1996, né? A época que o Pelé ele fazia parte do Ministério do Esporte. Então, aqui no Brasil, internamente já tiveram 12 edições de Jogos Indígenas. A edição mundial que está sendo a primeira. É bacana reforçar essa questão. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas também está repercutindo no local, né? Em Palmas, nas escolas está tendo repercussão. Na mídia local está tendo mais repercussão, porque está acontecendo na cidade, né? Então está deixando um pouco de discussão para a cidade de Palmas e para o estado de Tocantins, né? A Maria Beatriz também, que ela passou para a gente um livro que o grupo de pesquisa delas lançou a respeito dos Jogos Indígenas, que chama Celebrando os Jogos, a Memória e a Identidade, o 11º Jogos dos Povos Indígenas de Porto Nacional e Tocantins. Então é uma seleção de 13 artigos falando a respeito da importância dos jogos, não só para os povos indígenas, mas também para todo o Brasil, né? A respeito do Luiz Lobo, que conversou com a gente, uma coisa legal de se destacar é a Oca da Sabedoria, né? Que são espaços de reflexão e de debates que estão acontecendo também nos jogos, né? Importante falar que a parte esportiva é importante sim nesses Jogos Mundiais Indígenas, mas a parte cultural também tem um aspecto muito importante, então não fica restrito apenas ao esporte, como por exemplo nas Olimpíadas ou no Mundial de Futebol. Então tá tendo muito debate, muita discussão entre os índios brasileiros e os índios estrangeiros, né? A respeito da logística também, o Luiz falou que tá sendo um desafio, porque na verdade a logística não deixa muito a desejar de
grandes eventos, né, como as Olimpíadas. A questão da segurança foi um esquema de segurança parecido com o esquema da Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil, né? Então a logística também está sendo um desafio para o pessoal realizar esse evento. Finalizando com o que o Bertolli falou, que também é legal destacar a respeito da palavra primitivo, né, que a gente usa, que ele disse que existe até um certo preconceito com a palavra primitivo, porque primitivo não é algo que alguém que é subdesenvolvido, que não tem conhecimento. Na verdade, quer dizer, é um povo que veio primeiro, né? Tem as características originais, é uma comunidade original. E ele citou até, vocês me corrijam se eu falar errado o nome do autor, mas o Huizinga, né, que ele tem um livro que chama Homo Ludens, e ele fala a respeito do esporte, né, que o esporte está presente na sociedade até antes da cultura. Ele fala que através do esporte é possível conquistar uma identidade, né, um povo conquistar uma identidade. O Bertolli, ele citou esse escritor, o Huizinga, então é legal destacar essa parte. E o legado... Só queria comentar que você tem uma bela pronúncia do sobrenome do autor, que é o Johan Huizinga. Repete pra gente. É um historiador holandês, por favor. É Huizinga, eu fiquei treinando em casa. Mas aqui no Brasil ele é mais conhecido como Huizinga, que é a leitura literal de como se escreve o nome dele. Mas é um historiador holandês que lançou a obra Homo Ludens no final dos anos 30. E é preciso também haver um distanciamento, porque o que ele menciona no livro é uma realidade europeia, né, dos jogos que derivaram para as práticas esportivas, mas visualizando um pouco a realidade europeia. Mas é uma obra seminal, uma obra fundamental para se entender o que acontece hoje com o esporte profissional e com os jogos que dominam a cultura humana. Não só a cultura humana, porque o que o Huizinga vai definir é que os jogos também fazem parte da realidade dos animais, né? Mas você está muito bem para pronunciar o seu holandês. Tá bem, treinou em casa, treinou direitinho. Antes da gente ouvir o Carlão, o Tuca também, eu queria ouvir o Leonardo Guerino. Fala também das suas impressões aí a respeito dos Jogos Mundiais Indígenas. Um abraço para você, Leonardo. Olá, Guilherme. Olá a todos os amigos da mesa. Olá, amigos ouvintes. A primeira impressão que eu tenho dos jogos é que, de fato, eles não são simplesmente jogos. Eles são muito mais do que isso. Um evento cultural muito grande, de proporções gigantescas. Eu gosto de ressaltar que talvez esse seja o maior evento cultural desse ano. Nunca foi imaginado que seria feito Jogos Mundiais Indígenas. E está acontecendo, e temos que celebrar que está sendo no Brasil, um dos países com maior população indígena do mundo. É uma conquista enorme para o Brasil. Sobreviveram, né? Exatamente. Porém, apesar do evento estar sendo excelente, está tendo bastante troca cultural dos índios de outros países com os nossos. Porém, é uma notícia triste que, não sei se vocês viram, a PEC 215 passou para o Congresso. Ela está indo em votação. Para os amigos ouvintes. Carlão, pode explicar para nós o que é uma PEC, Carlão? PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Muito bem. Exatamente. E essa PEC, ela dá o poder ao Congresso para que eles decidam as demarcações indígenas e quilombolas do Brasil. Dessa maneira, os índios eles estariam agora mais vulneráveis aos ruralistas e aos mineradores e a outros invasores de seus territórios. Então, a gente pode avaliar dessa forma. Está tendo todo esse congresso de preservação cultural e tradicional indígena, mas ao mesmo tempo eles estão correndo um grande risco de perderem grande parte de seu patrimônio. Em outro congresso. No Congresso Nacional. Exatamente. Mas eu não consigo imaginar como é que o Brasil, com a extensão territorial que tem, ainda se coloca esse tipo de debate. Né? Ocupação de territórios que a princípio seriam territórios naturais onde os índios vivem e desenvolveram suas sociedades. Então não dá para imaginar. Se a gente pensar que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, e até uma expressão que virou lugar comum, o Brasil tem dimensões continentais, e vejam, dimensões continentais cujo clima permite ocupação o ano todo. A gente pode até pensar que em alguns lugares da Amazônia é difícil a ocupação em função da floresta. Mas mesmo assim, quer dizer, o clima não se impõe como uma dificuldade para que se viva em qualquer parte do território nacional. E ainda tem esse debate, que eu acho que é um debate completamente anacrônico e fico assustado de ouvir essa questão, Leonardo. Só queria fazer um comentário aqui sobre o que o Luiz Lobo afirmou, da logística dos jogos. Eu acho que ele também superdimensionou um pouco
o evento, porque não dá para imaginar que se aproxime do que é uma Copa do Mundo ou uns Jogos Olímpicos que a gente vai ter no ano que vem. Por uma questão muito simples. Por mais que haja preocupação com os competidores, não existe um público para os Jogos Indígenas como houve na Copa do Mundo e como haverá para os Jogos Olímpicos. Em função das dimensões dos espaços de assistência, de plateia, não há um movimento de viajantes, turistas, ou seja lá o nome que a gente dê, as pessoas que vão assistir. Então eu acho que aí também há uma valorização, uma autovalorização, porque faz parte do papel dele valorizar o evento que ele está coordenando. Até porque vocês sabem quem são os patrocinadores desse evento, dos Jogos Mundiais? Diga, meu caro. Absolutamente ninguém. Nenhuma empresa patrocina. É apenas o governo federal, a ONU e apenas isso, e as prefeituras municipais que cediam. Mas é apenas isso. Não há uma empresa que patrocine esses jogos. De fato, não há público consumidor desse evento. Talvez um turismo, quem sabe, mas imagino que muito fraco. E vocês citaram que a Sport TV exibiu a abertura dos jogos, mas depois fez uma cobertura muito tímida. O que também me desagradou um pouco na Globo, na Sport TV, algumas comparações que estão sendo feitas entre as práticas dos jogos indígenas e algumas práticas dos jogos, inclusive dos Jogos Olímpicos. Então levaram lá um atirador de tiro dos Jogos Olímpicos brasileiro para fazer uma espécie de comparação com a prova de tiro que existe de arco e flecha na prática indígena. Eu acho que são dimensões que não se comparam, quer dizer, são coisas completamente diferentes. O que existe, na verdade, Zé, que aqui o Lúcio Chavantes, que é o líder, o representante da comunidade Chavante, ele queria que a sociedade ocidental, né, reconhecesse como origem a prática desses esportes, né? Que a mídia já vai querer fazer os jogos, essa comparação. Como foi citado aqui o Reisinger, ele vai dizer que os esportes que nós temos hoje, todos eles derivaram de jogos ancestrais. Sim, claro. Então, e de atividades do cotidiano. Exato. Né? Como as modalidades que os índios reivindicam como de origem deles, como a canoagem, o tiro com arco e o que eles chamam de arremesso com lança, que seria o arremesso do dardo, né, no atletismo. É que sempre me incomoda um pouco essa busca do original, do primeiro, como se tivesse uma paternidade. Eu acho que isso é uma realização coletiva, humana. Sim, uma construção cultural da humanidade. Construção cultural da humanidade. E eu gostei da explicação do primitivo, né? Existe um outro adjetivo que é primevo, que é muito comum em livros de história. É o que vem antes, né? Vem o primeiro. Mas o Carlão, viu, Guilherme, queria comentar, né? Achei legal atletas, também. Eu também depois, de atletas de origem É justamente indígena. isso que eu ia falar com vocês agora, porque enquanto a gente ouvia a matéria, até comentava aqui em off, né? Alguns atletas, né? Claro que Jogos Mundiais Indígenas é uma grande festa, que a gente está batendo nessa tecla também, mas alguns atletas que se destacaram e de origem indígena, né? É o que o Bertolli disse, né? Imagina que índio só tem no Brasil, mas tem em todos os cantos do mundo. Os povos originários, né? Eu recordei aqui de uma australiana atleta de origem aborígene, o nome dela é Katia Freeman. Ela foi a última pessoa que conduziu a tocha olímpica até acender a pira olímpica na Olimpíada de Sydney em 2000. E ela foi a vencedora dos 400 metros rasos. E foi uma comoção nacional, porque o povo aborígene na Austrália também foi dizimado, como foi o povo indígena primitivo, mais do que o nosso. Mais que o nosso aqui. Tem uma história curiosa, Carlão, que é de um atleta norte-americano de origem indígena, que é o Jim Thorpe, né? Mas ele era chamado de Watahuk, Sendeiro Brilhante, Caminho Brilhante. E ele participou dos Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912. E ele foi considerado o melhor atleta do mundo naquela época, né? Ele ganhou, para você ter ideia, o decátlo, o pentatlo, foi em primeiro lugar no salto em distância, nos 200 metros, no arremesso do disco, no 1.500 metros, né? Mas o final da história dele foi triste, né? Porque naquela época o atleta olímpico tinha que ser amador. E depois dos jogos, descobriram que ele tinha recebido $25 para jogar uma partida de beisebol na segunda divisão americana. E por conta disso, ele perdeu todas as medalhas. Né? Então, uma história curiosa e porém triste, né? Porque ele foi retirado da medalha, mas não pelas modalidades que ele disputou na Olimpíada, mas por ter jogado beisebol. É interessante que o Cláudio Bertolli, nosso amigo do Departamento de Ciências Humanas, tenha comentado a questão da nomenclatura, né, índios. É um nome que, na expansão marítima do século XV, Portugal e Espanha, eram os habitantes da Índia. Né, os índios seriam os habitantes da Índia, porque imaginava-se que a descoberta do Novo Mundo na América fosse a Índia, e não era a Índia. A Índia, quem vai descobrir o caminho marítimo é um conterrâneo meu, que é o Vasco da Gama. Certo.
Esse não estava para cair. Não. Só para afundar. Bom, como vascaíno, eu vou ficar bem quieto mesmo, porque não tenho o que argumentar. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. As músicas indígenas que vocês ouviram de fundo aí durante a matéria da semana é uma adaptação da cantora Marluí Miranda, portanto, canções indígenas para ilustrar o nosso conteúdo do Observatório do Esporte. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem, Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Tiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.